Olá, sejam bem-vindos ao curso de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Monitor. Eu sou o professor Bruno Quiregatti e essa videoaula será sobre equação do segundo grau. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão definição de equação de segundo grau, tipos de equações e fórmula de Bhaskara. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de identificar uma equação de segundo grau, identificar seus coeficientes e resolver a equação pelo método de Bhaskara. Bom, pessoal, vamos falar agora da famosíssima equação de segundo grau, né? Todo mundo aqui já ouviu falar dessa equação, às vezes até um terror do pessoal. Pô, professor, eu não sei resolver a equação de segundo grau, mas vocês vão ver que existe uma metodologia bem simples para você resolvê-la. E ela vai ser igual, independente da forma que a equação de segundo grau vai ter. Só que para saber como resolver a equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar uma equação de segundo grau. Ou seja, você vai bater o olho lá e vai falar, isso é uma equação de segundo grau, então eu vou conseguir resolver usando a fórmula de Bhaskara que eu mencionei lá nos tópicos que a gente vai passar hoje. Então, o que a gente tem? Definição de equação de segundo grau. É uma equação, ou seja, com dois lados separados por um igual, cujo maior expoente de x é 2. Então, o que acontece na equação de segundo grau? A equação de segundo grau tem que ter aquele famosíssimo termo, que é o x elevado ao quadrado. Ou, numa forma geral, o que aparece aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí você olha e fala, professor, mas o que é esse a, o que é esse b, o que é esse c? Esse a, b e c são coeficientes e eles podem ser quaisquer números, tá? Exceto o a, que tem uma regrinha que eu já vou explicar sobre ele. Mas o b e o c podem ser qualquer número. O a vai ter uma exceção. Mas todos eles são o quê? São números. E aí esses números vão diferenciar uma equação da outra e é baseado nessa identificação de a, b e c que a gente vai conseguir aplicar nossa formulinha e resolver. Então o a vai ser sempre o número que está multiplicando o x elevado ao quadrado, do expoente 2. O b vai ser o termo que vai sempre multiplicar o x elevado à primeira, que é o x sozinho, né? Tá bx. E o c não vai estar multiplicando nenhum x e vai ser chamado de termo independente. Tá? Então os três coeficientes vão estar multiplicando respectivamente esses números. Qual que é a restrição do a que eu falei para vocês? O a pode ser qualquer número exceto 0. Então o a pode ser 1, pode ser 2, pode ser raiz de 10, pode ser menos 5, menos 4,2, 7,69, pode ser qualquer número. O único número que o a não pode ser é 0. O b e o c podem ser zeros? Pode, e eu vou até explicar alguns exemplos que eles são, que um dos dois vale zero. Já o a não. O a não pode ser zero, porque se o a for zero, o termo x quadrado vai sumir. Se o termo x quadrado sumir, o que acontece? Já não é mais uma equação de segundo grau, tá ok? Então tem essa restrição importante aí. O termo x quadrado vai sempre aparecer em uma equação de segundo grau, tá bom? Então vamos lá, exemplos de equação de segundo grau. Primeiro eu vou passar alguns exemplos. E a gente vai olhar os exemplos e vai justamente identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Porque aí fazendo isso, a gente aprende a resolver. Tá ok? Vamos começar então. Primeiro exemplo, ó. 2x² menos 10x mais 7 igual a 0. Então é uma equação de segundo grau, por quê? Porque tem aquele termo ali, x ao quadrado. Então vamos lá. Vamos bater o olho nos números e vamos ver quem é A, quem é B, quem é C. O a, pessoal, é o número que multiplica o x quadrado. Quem está multiplicando o x quadrado ali? O 2. Então, a vai valer 2. Já o b é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x sozinho? É o menos 10. Então, o b vai valer quanto? Menos 10. E o número que não está multiplicando nenhum x é o c, que no caso vai valer 7. Então, o a vale 2, o b vale menos 10 e o c vale 7. Como que eu fiz isso? Identificando os coeficientes, quem está multiplicando quem. Então você acha o x quadrado, acha o x, acha o 7 e acha o termo independente, né? E verifica quem é quem. Tá ok? Próximo exemplo. E professor, aí você olha e fala, tem dois termos só, professor. A equação de segundo grau não tem três termos? Ela pode ter dois termos. Se você bater o olho ali, o x quadrado está ali. Então é uma equação de segundo grau. Mas aí você olha e fala, pô, professor, está faltando alguma coisa. Vamos tentar identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, para ver quem está faltando. Então vamos lá. X² tem, então o A eu sei que não vai ser zero. Então você olha o A, quem que está multiplicando o x²? Menos 5.
Então o A vai valer menos 5. Aí você olha o B. O B é o que multiplica o X. Você olha ali, tem o número 2 multiplicando o X. Então B vale 2. Então eu já achei o valor do A e achei o valor do B. Aí você olha e fala, tá, professor, mas não tem outro termo. Como é que eu vou achar o C? Quando isso ocorrer, pessoal, significa que esse termo sumiu. Se esse termo sumiu, qual que vai ser o valor do coeficiente? 0. Então, para essa equação aqui, o A vale menos 5, o B vale 2 e o C vale quanto? 0, porque ele não está aparecendo. Então, se ele desapareceu, significa o quê? Que ele está valendo 0, porque você nem escreve mais na equação. Então, pode ter equação de segundo grau só com 2 termos. Um deles, com certeza, é o x², porque ele tem que sempre ter. O outro pode ser ou B igual a 0 ou C igual a 0. Tá certo? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. 4x² menos 16 igual a 0. Vamos fazer a identificação de novo? A, B e C. Começando. O A, que multiplica o x². Você olha, é o 4, certo? É o 4 que está multiplicando o x². Aí você procura o x, que é o número que está multiplicando o x. Aí você olha e fala, pô, mas professor, mas não tem x ali. Então, se não tem x, o que aconteceu com o B? Agora é o B que está valendo 0, porque ele sumiu com o termo x. E o número sem x, que é o termo independente, está ali, ó, menos 16. Então, esse é o valor do C. Então, para essa equação, a gente tem A valendo 4, B valendo 0 e C valendo menos 16. Então, é um outro caso de equação de segundo grau que eu posso ter, que a gente chama de equação incompleta, porque não tem os 3 termos, onde ou eu tenho B igual a 0, ou onde eu tenho C igual a 0. Posso ter os dois também iguais a 0? Pode, mas é um tipo de equação bem restrita e dificilmente vocês vão acabar vendo, porque aí só existe uma solução única que é o 0, tá? Mas pode ter também. O único que não pode ser 0, como eu falei para vocês, é o A. O A não sendo 0 é a equação de segundo grau. Perceba que tem sempre o valor de A aí, diferente de 0, ok? Agora que a gente treinou como que se identifica o A, como se identifica o B, como se identifica o C, a gente pode agora aprender a resolver a equação de segundo grau, que é um método de resolução conhecido, que é um método chamado de Bhaskara, tá? É um método chamado método de Bhaskara por ser nomenclatura mesmo do matemático, tá? Que consiste, deixa eu colocar uma equação de exemplo aqui primeiro, x² menos 5x mais 6. Se eu olhar aqui, o que eu vou ter? O A valendo 1, o B valendo menos 5 e o C valendo 6, com aquele treinamento que a gente fez agora há pouquinho, que era de identificar os coeficientes. Por que eu identifico esses coeficientes dessa maneira? Porque na fórmula de Bhaskara, a gente vai justamente usar os valores de A, de B e de C. E aqui tem um ponto super importante, que é o seguinte, vamos olhar a fórmula primeiro. Tá aqui a fórmula de Bhaskara, aí você olha, x é igual, porque o que eu quero descobrir é x, né, pessoal? A equação serve para a gente descobrir o valor de x. Tá, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de um triângulo, que eu não sei o que é, dividido por 2a. Aí você olha assim e fala, bom, quais são as minhas dúvidas? O b eu sei, é o b lá do coeficiente. O a também eu sei, que é lá do coeficiente. Aí você olha, tem um mais ou menos e tem esse triângulo aí, que o pessoal fala, o que é esse triângulo? Esse triângulo, pessoal, na verdade é uma letra grega, que a gente não usa as letras convencionais que a gente usa, né, que chamam letras arábicas. A gente usa a letra grega delta. E esse delta vai ser chamado de discriminante. Que muitas vezes o pessoal, quando resolve a equação de segundo grau, fala, ah, tem que calcular o delta. O que é calcular o delta? É calcular o discriminante. Então aquele delta ali é chamado de discriminante, é o nome formal dele. Mas não tem nenhum problema você falar, não, calcula o delta. Não tem nenhum problema nisso, tá? E o delta, ele tem uma fórmula própria. Qual que é a fórmula própria do delta? b² menos 4ac. Essa não tem dúvida, né, pessoal? Porque eu sei o valor do b, sei o valor do a e sei o valor do c. Então eu consigo calcular o delta com os valores conhecidos. Então, resolvi o problema do delta. Mas aí você ainda olha e fala, tá, professor, mas tem aquele mais ou menos ali que está me incomodando. Então, primeiro vamos fazer por partes. Resolvi o b, resolvi o delta, resolvi o 2a. Vamos resolver agora a equação e a gente vai ver o que esse mais ou menos representa. Vamos usar esse mesmo exemplo. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então a gente tem a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6. Qual que é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo é sempre calcular o delta, o discriminante. Já que a gente já sabe o valor de a, b e c, é só resolver. b² menos 4ac. Então b² é menos 5², menos 4 vezes 1, que é o valor do a, e vezes 6,
que é o valor de C. Delta é igual a menos 5 ao quadrado dá 25, 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, delta fica 25 menos 24, delta é igual a 1. Então, eu usei a formulinha do delta e calculei o valor dele. Então, delta, para essa minha equação de segundo grau, vale 1. Agora, a gente aplica a fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substitui os valores. Então, vai ficar menos 5. Toma cuidado quando tiver valores negativos, que vai aparecer o menos duas vezes. Mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2. Aí você pergunta, tá, professor, e esse mais ou menos, o senhor não vai explicar? Vou explicar agora. Por que tem mais ou menos? Primeiro, uma equação de segundo grau vai ter sempre duas respostas, tá certo? Quais serão essas duas respostas? Uma resposta é a que eu vou usar mais naquela fórmula, e a outra resposta vai ser aquela que eu usar menos naquele mais ou menos. Então eu vou fazer o cálculo uma vez achando que esse mais ou menos é mais, vou chegar num valor. Depois eu vou tirar esse mais, vou colocar menos e vou calcular de novo. E vou chegar num outro valor. E aí sim você vai ter as duas respostas da equação de segundo grau. Querem ver? Vamos começar com o valor positivo então. Então aquele mais ou menos eu estou trocando para mais. Fica 5, porque ficou os dois números negativos ali, né? Menos com menos dá mais. Então fica 5 mais raiz de 1 dividido por 2. 2 vezes 1 que é 2. Então isso para o negativo vai valer a mesma coisa. Para a raiz positiva, a gente fica 5 mais 1 sobre 2, que dá 3, porque 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Fazendo agora o negativo, então onde estava mais na raiz eu pus menos, ficou 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então quais são as respostas da minha equação de segundo grau? x1 igual a 3, x2 igual a 2. Uma equação de segundo grau tem sempre duas respostas para o x. E foram essas duas respostas que a gente encontrou aqui. Tá ok? Vamos fazer mais um exemplo, pessoal. 2x² menos 32 igual a 0. Aí você já bate e fala, ih, professor, essa aí é alguma daquelas equações incompletas. Exatamente. Algum dos valores vai ser 0, não pode ser o a. Então vamos verificar. A igual a 2, porque é o número que multiplica o x ao quadrado. B igual a 0, porque não está aparecendo x. E C igual a menos 32, porque é o número independente ali. Ok? Então vamos fazer exatamente a mesma coisa. Calcular o delta primeiro e depois os valores de x. Delta, b² menos 4ac. Então o delta fica 0 ao quadrado, porque o b é 0, menos 4 vezes 2 vezes menos 32. Tomem cuidado que é importante vocês carregarem os sinais, tanto da equação quanto da fórmula, para você não ter erro aí, porque você vai fazer menos com menos é mais, então tem que ter muita atenção nisso. Quando você fizer a conta, você vai ver que delta dá 256. Aí você olha, pô, professor, 256, eu vou tirar a raiz quadrada disso. Pois é, você vai olhar e vai falar que pode parecer um número muito difícil de extrair raiz quadrada. Mas os probleminhas mais comuns que vocês forem enfrentar, normalmente o delta vai dar o que a gente chama de raiz bonita, que é uma raiz quadrada exata. E 256, se você extrair a raiz, vai dar exatamente 16, porque 16 ao quadrado é 256. Então normalmente dá números bonitos, não vai dar número quebrado, tá ok? Então vamos resolver a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é 0, então vai ficar menos 0 ali, né? Vai sumir. Mais ou menos a raiz de 256 dividido por 2 vezes 2, porque o a vale 2. Então tem que tomar cuidado que ali no denominador nem sempre vai ser 2. É 2 vezes o valor de a. Então como o a vale 2, ali vai ficar um 4, tá certo? Raiz positiva fica mais raiz de 256 sobre 2 vezes 2. Raiz negativa menos raiz de 256 dividido por 2 vezes 2. Raiz de 256 é 16. 2 vezes 2, 4. 16 dividido por 4, x1 igual a 4. No caso negativo, fica menos raiz de 256, que é 16, dividido por 4, x2 vale menos 4, tá? E se vocês olharem na apostila, às vezes tem uns jeitinhos mais rápidos para serem calculados. Qual que é a minha dica? Se vocês tiverem dúvida nesses jeitinhos mais rápidos da apostila, façam sempre por Bhaskara, porque Bhaskara é infalível. Então, às vezes você está começando a estudar a equação de segundo grau, está com dificuldade, vai para o Bhaskara. Bhaskara é certeza que você vai acertar. E é bom que você pratica para qualquer tipo de equação, porque ele funciona para qualquer tipo de equação, tá?
Às vezes tem algumas regrinhas específicas, o pessoal vai ficar assim, ah, mas quando que eu posso usar, quando que eu não posso? Na dúvida, o método de Bhaskara é infalível, ok? E por fim, vamos fazer um exemplo com C igual a zero, que é esse aqui, x ao quadrado mais 5x igual a zero. A igual a 1, B igual a 5, C igual a zero. Mesma fórmula de Bhaskara, começando pelo delta. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Delta é 5, então fica delta é igual a 5 ao quadrado, que é o B, menos 4 vezes 1 vezes 0. Aquele segundo termo vai anular, então meu delta dá 25. Aplicando a fórmula, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B vale 5, então fica menos 5, mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes 1. Raiz positiva, então fica menos 5 mais raiz de 25 sobre 2 vezes 1. E embaixo a negativa, menos 5 menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Em cima fica menos 5, a raiz de 25 também é 5, então em cima vai cancelar, vai ficar 0, dividido por 2 que vai dar 0. E embaixo elas vão somar porque tem o mesmo sinal. Então vai ficar menos 10 sobre 2, que dá menos 5. Então a gente também vai ter duas respostas. x1 igual a 0, x2 igual a menos 5. Então toda a fórmula de Bhaskara que vocês aplicarem vai sempre resultar em duas respostas, o x1 e o x2. Independente se a equação é completa ou incompleta. Na apostila vocês têm alguns exemplos que dá para você praticar e tem esses métodos, às vezes, um pouquinho mais rápidos para vocês resolverem. Se vocês dominarem esses métodos mais rápidos, vão por eles, porque realmente se resolve mais rapidamente. Deu dúvida? Bhaskara é infalível. Vale para qualquer tipo de equação de segundo grau. Chegamos ao fim dessa videoaula sobre equação de segundo grau. Não se esqueça que você pode assisti-la quantas vezes desejar e se quiser falar conosco, entre no portal do aluno e nos mande uma mensagem. Bons estudos!